Como forma de ampliar a presença de pessoas negras em cargos de liderança, o governo federal vai implementar um programa que reserva até 30% de vagas em cargos de confiança e funções de confiança na estrutura do Poder Executivo, incluindo administração direta, autarquias e fundações. O decreto que institui a medida foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, alusiva ao Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Cida Bento, que é diretora do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades e que também é doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Olá, Cida, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui também. Cida, vamos falar desta medida, mais uma medida do governo do presidente Lula. Uma medida muito importante porque ela joga luz a uma questão que a gente sempre reclamava e ouvia reclamações, que era de colocar mais gente negra, pessoas negras, em cargo de liderança, em cargo de confiança, em todos os níveis de governo. O presidente assinou essa medida provisória, esse decreto, que reserva 30% das cotas em vários cargos aí da administração federal, incluindo a administração indireta. Queria te ouvir sobre essa questão, porque ele anunciou essa medida em um dia muito importante, não é, Cida? Sim, é uma medida muito relevante, muito valiosa para esse momento que nós estamos vivendo e para a história de um segmento da população que foi muito firme caminhando para assegurar que o presidente Lula estivesse na presidência do país, né? Então a gente sabe que o segmento negro, o segmento nordestino, feminino foram muito firmes. E então esse compromisso que ele assumiu, se traduzindo numa normativa como essa, é fantástico, né? É, e ele vai exigir que a gente não improvise, né? Porque, como qualquer outra coisa que acontece dentro de uma instituição, você tem que ter um programa, você tem que ter metas, você tem que estabelecer procedimentos, formas de monitorar como é que isso está acontecendo. Então, por exemplo, hoje você tem um dado do IPEA, do Serviço Público, que homens brancos são 65%, aproximadamente, mulheres brancas 15%, ou seja, 4 vezes mais homens brancos quando comparado com mulheres brancas. E mulheres negras são 1,3%, isso é um dado do IPEA. Então você tem quase 15 vezes mais de 10 vezes, né, a mulheres brancas quando comparada a mulheres negras. Então, assim, você precisa mexer nisso para tornar o serviço público mais equânime, né, e para a gente ter mais olhares e interpretações da realidade diferentes para pensar os rumos que o país tem que tomar. Cida, em seu livro, O Pacto da Branquitude, a senhora fala das dificuldades de inserção de negros no mercado de trabalho. Eu quero pedir, Cida, que a senhora fale um pouco do que é esse Pacto da Branquitude e de que forma este decreto assinado pelo presidente Lula contribui para reverter este cenário racista, começando, é lógico, por ser incluído em cargos de confiança no governo federal. A organização CERT, onde eu trabalho, fez o primeiro censo, e foi na prefeitura de Belo Horizonte em 96, né? Aí vai para 30 anos. Em todos os censos tem uma pergunta que a gente coloca, que é assim: como você ficou sabendo da vaga? E o que as pessoas brancas dizem é: por parentes e amigos que trabalhavam nessa organização. E, majoritariamente, negros colocam pela internet, por outras vias. O que significa para as pessoas, quando você fala por amigos e parentes de pessoas brancas são pessoas brancas, muito frequentemente. Então, é uma maneira desse pacto funcionar,
é uma maneira torta. Então, quando você pensa assim, o Ministério do Planejamento está procurando um grande economista com tal perfil, se você perguntar, você vai perguntar para outros líderes que serão brancos, porque o incluído nas organizações públicas, privadas, da sociedade civil, são pessoas brancas, seja lá da esquerda, seja lá da direita, são pessoas brancas. Se você perguntar para eles, eles se lembrarão de pessoas brancas que estão no contexto onde eles estão. Então, é muito importante um decreto como esse ser tratado com seriedade, no sentido de se pensar um projeto concreto, com objetivo, com metodologia, com diagnóstico, com trabalho não só eu acho que deve ampliar. Agora vamos começar com os cargos de confiança, mas tem que pensar todo o quadro de pessoal, tem que pensar todo o quadro de pessoas que são contratadas para prestar serviços para os órgãos públicos, e tem que trabalhar com interseccionalidade. As mulheres negras, quilombolas, indígenas, as pessoas com deficiência, enfim, quando a gente trabalha em instituição, a gente trabalha considerando que raça e gênero, a discriminação é estrutural, ela está enfincada em todas as instâncias sociais, mas é muito importante poder trabalhar com toda a interseccionalidade, até porque mulheres, e mulheres negras em particular, são mais afetadas pela discriminação dentro das organizações. Então, o pacto da branquitude é muito parecido com o pacto da masculinidade. É um pacto de permanência num lugar de privilégio e de efetivação, de permanência dos iguais ali. Né? Então, ele tem 1000 maneiras, ele está incrustado nas regras e normas institucionais, e a gente faz uma perguntinha assim, muito simples como essa. Para entrar nessa instituição, como é que você ficou sabendo da vaga? Amigos e parentes, aí está o pacto da branquitude, né? Como se reproduz, né? E como a gente vê a luta que é de vários ministérios, querendo buscar pessoas negras, mas eles não conhecem pessoas negras, porque os incluídos são brancos, e no lugar de liderança da instituição, que é um lugar importante, porque é quem está pensando a sociedade, o nosso futuro, esse lugar é masculino e branco. Cida, e sobretudo quando esse exemplo vem de cima, vem do governo federal, que começa a abrir este leque. Estamos falando de um decreto que reserva 30% de vagas, ele vem lá do governo federal, e que este exemplo, ele siga aí nas esferas de governos estaduais, governos municipais e do setor privado também. Uma população brasileira com mais de 51% da sua população preta e parda, é inadmissível não ver pessoas que têm essa representatividade em números populacionais, em cargos de liderança, em cargos de chefia, e a gente pega os exemplos, são diários. E este exemplo vindo de cima do governo federal mostra um começo já desta reparação histórica que a população preta tanto galga e tanto almeja. É isso mesmo, Cida? E é um começo muito importante, porque é um começo da maior liderança do país, dizendo essa é a política agora. Então, quando eu trabalho muito com instituições públicas, privadas, da sociedade civil. A coisa mais importante é que a mais alta liderança comece dizendo para toda instituição: temos uma ação afirmativa aqui. E aí eu queria só trazer um outro elemento que eu acho importante. Quando eu fiz minha tese de doutorado, eu sempre fui focada em trabalho. Minha vida profissional foi área de RH. E quando eu fiz a minha tese, eu trouxe muito essa questão do concurso público, porque é uma ideia genérica que o concurso público é democrático. E a gente viu aí nas provas do Enem quanto entram de questões políticas. Nós vimos isso agora, no último governo. Quanto se procurava incidir nas questões que iam ser passadas para os jovens que estavam batalhando pela universidade. Ou seja, quem pensa as provas
na USP, por onde eu fiz meu doutorado, em qualquer lugar, tem um perfil de pessoas que também costuma ser monolítico, que vem de certos tipos de colégios, que são da elite, e que não têm os olhares plurais das mulheres, dos indígenas, dos quilombolas. Então, há uma falácia de que os concursos são democráticos. Mas, para eles serem democráticos, você tem que assegurar já de quem é que está pensando as questões, quem está formulando uma pluralidade de perfis, de origem, de lugares, de tipo de escolas e universidades de onde veio, para que você assegure que você está fazendo uma prova mais plural. Então, assim, tem muitas diferentes maneiras, né? E a gente faz um censo não é contar quantos pretos, quanto branco, quanto mulher, quanto homem, é um instrumento de gestão. Aí você pega, por exemplo, em certo momento, eu costumo fazer isso em organizações onde eu trabalho, você pega uma faixa de mulheres, compara com de homens. Mulheres que entraram no mesmo ano, com escolaridade similar, com experiência similar, e compara em 10 anos, você vai notar que os homens tiveram mais oportunidade de treinamento e ascensão. Então, o que você faz com esses dados? Você faz um plano de ação. Você localiza onde tem mulheres prontas para ascender, entendeu? Então, tem tanta coisa legal que você pode fazer e combinar isso com um diálogo com a instituição, porque não é goela abaixo, entendeu? Você tem que ir conversando, você tem que ir tendo um diálogo que hoje chama-se de letramento sobre por que é mesmo que a diversidade é importante. Porque não é só para eu ter um monte de cara preta, um monte de mulher indígena, é porque instituições democráticas asseguram uma sociedade mais democrática, né? E a equidade está no coração do conceito, do ideário de democracia. Então, eu tenho esse sonho comigo, eu sou muito otimista, eu tenho visto muita mudança. Eu tenho esse sonho que, ao estar incidindo em diferentes tipos de instituição, a gente está contribuindo para uma sociedade mais democrática. Perfeito. Acabamos de conversar com Cida Bento, que é diretora do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades e doutora em Psicologia pela USP. Cida, quero agradecer imensamente sua participação. Um abraço. Um abraço para todos. Abraço.